Tudo bem, eu falarmos a lição número 3 da parte de quarta-feira, a lição que fala sobre o Senhor Jesus Cristo, o prólogo, ou seja, a introdução do livro de João. João fala muito sobre a divindade de Jesus, ele fala sobre a aceitação de Jesus e a rejeição que Jesus sofreu. E a lição de quarta-feira fala sobre um tema recorrente, que é o tema da crença e da incredulidade. Havia um professor que era universitário, e ele se gabava de que não acreditava em Deus, não acreditava em Jesus. Ele dizia: se alguém aqui na classe falar de Jesus, de Deus, eu dou uma nota baixa na hora. Eu não quero ninguém falando, porque eu sou ateu, eu não creio nesse Jesus, eu não creio em Deus. E ele se gabava de que os crentes eram pessoas assim, paranoicas, que estavam assim apenas querendo um céu para fugir dos problemas dessa terra. Céu é coisa de pobre, esse negócio de religião. Por isso que eu não tenho religião nenhuma. E ele trollava todo mundo com a questão de crer ou não crer. Por isso as pessoas ficavam assim quietinhas, ninguém falava nada, porque o professor era durão. Quando em 1970 houve o terremoto do México, foram assim dias antes da Copa do Mundo, 200 mil pessoas morreram. E foi sentido até em São Paulo, aqui em São Paulo foi sentido o tremor de terra. E um rapaz que escreveu um artigo, disse que ele era aluno desse professor. E ele disse que quando saiu na rua, ele encontrou, sabe quem? O professor. Estava agachado na rua, de joelho, olhando para o céu, pedindo misericórdia a Deus. As casas estavam tremendo e ele estava ali no meio da rua. Quando a terra treme, quando a terra engole as pessoas. O ateísmo não oferece segurança nenhuma. E a pessoa corre para Deus. Quando um avião está caindo, quando o comandante anuncia a turbina está falhando, vamos fazer um pouso de emergência, o ateu ele se apega em Deus. Ele gruda naqueles que estão ao redor dele, sem nenhuma esperança, e diz: meu Deus, me ajuda, meu Deus. Porque não existe esperança a não ser na pessoa de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, a pergunta número 4, ela significa o seguinte: o que essas três passagens querem dizer sobre a questão de crer ou não crer em Jesus? João 3, de 16 a 21, João 9, de 36 a 41 e João 12, de 36 a 48. O que essas três passagens falam sobre a questão de crer ou não crer? João 3, 16 a 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Pai. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a sua luz estava diante deles, como suas obras eram más, eles rejeitaram. Porque todo aquele que faz o mal, ele odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas boas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Esse é o primeiro texto. Segundo texto, João capítulo 9, 36 a 41. Jesus ouviu que os fariseus haviam expulso o homem que ele havia curado, o cego de nascença. E Jesus o encontrou no templo e disse: você crê no Filho de Deus? E o homem que havia sido cego respondeu: quem é este, Senhor, para que eu creia? E Jesus disse: o Filho de Deus, você já ouviu, é aquele que fala contigo e que te curou. E então o homem que havia cego disse: eu creio, Senhor, eu creio, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para que as pessoas possam ver, mas muitos querem continuar cegos. Os fariseus, ouvindo isso, disseram: ele está nos chamando de cegos? Jesus disse: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês não são cegos, mas por causa da rejeição, vocês se tornaram cegos e perdidos, porque o vosso pecado agora permanece, porque vocês estão vendo, mas não querem enxergar. João 12, de 36 a 48. E enquanto tendes luz, crede na luz, para que vocês sejam filhos da luz, e vocês possam, assim, estar no meio da luz. E Jesus disse: ainda que eu tenha feito muitos sinais diante de vós, vocês não acreditam em mim. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque eles têm os olhos cegos, o coração endurecido, para que não creiam e assim se salvem. E apesar de tudo que Jesus fez, muitos creram em Jesus, mas não se manifestavam, não confessavam que Jesus era o Cristo, por causa dos fariseus, para que não fossem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não apenas em mim, mas naquele que me enviou.
Quem vê a mim, não vê apenas a mim, vê aquele que me enviou. Por isso, eu sou a luz que vim ao mundo para que todo que crê em mim não permaneça em trevas. O que esses 3 versos, ou esses 3 grupos de versos, têm em comum falando de aceitação e rejeição, ou crença e descrença? A resposta é: João mostrou que a humanidade é composta de 2 grandes grupos. Um grupo que crê em Jesus, que o aceita, que vem para a luz, e o outro grupo que rejeita Jesus e continua nas trevas. O ministério de Jesus mostrou de forma clara que crer é algo que nós temos que fazer. Crer é um verbo. É diferente do substantivo fé. Fé significa apenas acreditar, mas crer significa você fazer uma ação. Crer significa representar. Crer significa você fazer algo em favor daquele que você crê. Não apenas uma crença estática, como é a fé. Tiago 2, verso 18, diz: os demônios creem e estremecem, mas não obedecem. Por isso, crer significa tomar uma decisão, uma atitude, para que Jesus seja representado em nossa vida. 2 grandes grupos existem nesse mundo: os que creem em Jesus e estarão salvos, os que não creem e estarão condenados. Muitos no tempo de Jesus estavam do lado certo. Os discípulos, por exemplo, Nicodemo, José de Arimateia, Zaqueu, vieram para o lado de Jesus, mas muitos estavam do lado contrário, como os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes e até o próprio Judas. Por isso, temos que tomar cuidado, porque mesmo seguindo Jesus, nós podemos estar nos condenando, porque não cremos totalmente nele como o Filho de Deus. Que o Senhor nos livre dessa condição e que possamos crer realmente, crer agindo, fazendo algo em favor daquele em quem nós cremos. Deus os abençoe. Amém.